Eu não sei você, mas até hoje, se eu ouvir o hino nacional, eu choro. E olha que na época eu não entendia um monte de palavras que falavam. Porque o Brasil, ele é uma bênção. O Brasil é muito rico. O Brasil, ele é uma terra abençoada pelo Senhor. E assim vai continuar. Amém, irmãos? Então, quando eu vou num lugar e eu percebo as pessoas falando mal daquele lugar, irmãos, eu fico muito preocupada, sabe? Eu fico preocupada com, muitas vezes, a cegueira que vem, a dureza do coração que vem. Então, todo o território, irmãos, que você faz parte, toda a geografia que você acessa, irmãos, você precisa abençoar. Sabe quando os jovens vão ter um casamento, uma nova família abençoada, irmãos? Quando a casa que eles moram agora, eles abençoaram. Sabe quando o Senhor prepara uma outra porta de emprego? É quando aquela porta que já está aberta é abençoada, irmãos. Sabe quando que a igreja cresce ainda mais? É quando o povo que participa dela abençoa ela, irmãos. Isso é princípio. Você não pode amaldiçoar o lugar que te alimenta, irmãos. Por isso que a Bíblia é tão firme quando se trata de princípio de autoridade. Por isso que a Bíblia é tão enfática sobre honra aos pais, porque os pais alimentam os filhos por muito tempo, irmãos. A mãe alimenta o bebê por muito tempo. Então, quando se existe uma desonra no território que te alimentou, irmãos, ofende ao coração de Deus. Então, você que tem uma rua, a tua rua pode não ser aquela rua do jeito que você gostaria, mas é a rua que você está morando agora, irmãos, tem que abençoar. Amém. Eu sempre falei bem de São José. Eu sempre abençoei essa terra. Por quê? Porque eu quero colher o fruto da bênção que eu derramo aqui. Eu amo Curitiba, eu abençoo Curitiba. Então abençoe os lugares que você está. Tem pessoa que anda numa insatisfação tão grande, irmãos, que tudo perdeu o valor daquilo que alimenta. Até o próprio corpo, as pessoas muitas vezes amaldiçoam o corpo que te carrega para tudo que é lugar. Esse corpo que te sustenta. Então eu quero dizer hoje, nessa noite, nessa presença tão gloriosa de Deus, se você muitas vezes está em ambientes que você só vê coisa ruim, só vai vir coisa ruim para você. Se você está num ambiente que você vê, ainda que tenha desafios, mas você vê coisas boas, vai vir para você. Porque um satisfeito não é muito curado. Um satisfeito é curado, irmão. Então, aonde você estiver, a geografia que você tiver, o território que você tiver, abençoe. 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 E você vai ver que a atmosfera que você vai carregar vai ser diferente. Amém? Nós estivemos ministrando sexta-feira em Campo Largo. Temos uma família muito querida dessa igreja que mora em Campo Largo. Família da Rose, do Círio, da Fran, do Lucas. Olha que eu cheguei naquela igreja, irmãos, para ministrar sexta-feira, eu e meu marido. A primeira coisa que eu falei na porta, quando eu entrei na porta daquela igreja foi:
Como o Campo Largo é lindo. E teve uma irmã que ficou me olhando, com quem disse, sério mesmo? Como que eu que vou lá de vez em quando, eu acho uma cidade tão linda, a pessoa que mora lá tem dúvida se a cidade é assim mesmo. A Bíblia diz de pessoas que elas estão com um problema muito sério na sua vida, que a Bíblia diz que a terra vomita elas. Tem pessoas, irmãos, que não tem lugar para elas. Bom, tem pessoa que não tem lugar para ela que satisfaz ela. Tem pessoa que aonde ela está, irmãos, nada tá bom. Não é que ela tá bom, é que a pessoa carrega um problema dentro dela e a terra vomita, diz a palavra em Jeremias. Aonde que vai, parece que não se encaixa, irmãos. Então o problema não está na terra, porque a Bíblia diz que Daniel exerceu autoridade na Babilônia durante 3 comandos de rei. Na Babilônia. A Bíblia diz que José governou o Egito. A maior potência da época era o Egito, quando tinha outra. E José governou o Egito a ponto de levar toda a sua família, 70 pessoas, para morar dentro do Egito e viver naquela terra com todos os benefícios, como se fosse um egípcio, mas não eram hebreus. Então, aonde você estiver, abençoa, irmãos. E quando você tem defeito, sabe quando o defeito fica muito grande, irmãos? Quando a gente ora pouco pelaquele lugar. Quem entendeu, irmãos? Irmão, se não orar, só vai ver defeito mesmo. E eu vou além para vocês. Eu nem sei por que eu estou falando isso. Tá bom, irmãos? Quem sabe, né, irmãos? Era só para trazer a memória de alguém. Amém? Glória a Deus. Eu quero passar alguns recadinhos agora, para que a gente fique atento à agenda do ministério. Então, o primeiro recado aqui, irmãos, amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa oração à noite às 20 horas e temos também o nosso dia de consagração. Convido você, irmãos, a se consagrar. Por mais que você não tenha nenhum problema, irmãos. Nenhum, irmãos. Se consagre. Eu me lembro que eu participava de vigílias. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu trouxe uma palavra aqui há tempos atrás, o Rô lembrou dela em Campo Largo. O tempo de consertar o telhado é quando está chovendo, né, irmãos? É? Não. Ah, tá. Quando que se conserta o telhado, irmãos? Você vai esperar ter um programa para jejuar, irmãos? Eu me lembro de vigílias que eu participei, irmãos, que eu lembro que deu um horário, acho que era umas 4 horas da manhã. Irmãos, eu orava tão desesperada pelo meu casamento, como se a gente tivesse vivido a pior crise, e não estava acontecendo nada. Eu nunca fui para vigília porque eu tinha um problema, irmãos, eu fui para evitar eles. E pode ter certeza que me ajudou nos piores momentos da minha vida. Então eu não jejuo quando eu estou com problema, eu quero tomar visão, porque quando eu jejuo por causa de um problema, é meu dever jejuar. Eu não posso ver a vida desabando, minha casa desabando, tudo, e não fazer nada, irmãos. Ser passiva com as coisas acontecendo, tem que reagir. Mas isso é óbvio, irmãos. Agora, quando não está acontecendo nada, jejuar, irmãos, é consertar o telhado sem chuva. Quem entendeu? Então não espere a calamidade, não espere a dificuldade, não espere a bomba estourar, não espere a má notícia chegar, se antecipa, irmãos. Quem jejua se antecipa na guerra. Quem entendeu? Então eu convido você a jejuar. E temos oração à noite. Segunda-feira passada foi trazida uma palavra no tempo de oração, que oração é construir monumento. Mas eu não vou falar o que significa isso, tá bom? Quem sabe se eu ver você na segunda-feira, eu te dou um spoiler.
palavra poderosa, irmãos. Verdade ou não, Ana? Glória a Deus. Quarta-feira, irmãos, é o culto da família. Não que seja só na quarta. Quarta é o dia oficial. Quarta é para uma questão de organização. Mas eu creio que pode ser feito em outro momento. Mas edifica a sua casa, irmãos, porque tem um monte de coisas erradas querendo entrar na nossa casa. E se a gente esperar para consertar a nossa família quando estiver chovendo, vai ser pior. Melhor consertar agora, amém? Outra coisa, irmãos. Sexta-feira agora, nós vamos dar início à conferência de mulheres. Amém, mulheres? Eu não sei quem é que lembra da pastora Dalit. Uma pastora... Olha aqui, ó. A pastora Dalit, ela é uma que veio do Ministério Super GD, uma mulher com nível de conhecimento, conselheira de líderes, uma pastora de excelência, uma habilidade muito grande sobre temperamento, escreveu um livro sobre isso, e ela vai estar conosco. Então, que sexta-feira, a partir das 20 horas, nós vamos estar aqui as mulheres, para a nossa conferência de mulheres. E no sábado, a partir das 16 horas, porque nós vamos ter um tempo de ministração, daquilo que o Senhor colocar no coração dela, um coffee break bem gostoso e o encerramento. É o terceiro ano que nós estamos fazendo essa conferência de mulheres. E eu tenho certeza que o Senhor está preparando algo especial para nós, amém, mulheres? Não fique de fora, convite mesmo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? E dia, pode passar outro bandeira. E dia 30 agora de maio, final de mês, nós teremos um evento aqui que é para buscar a presença de Deus, irmãos. Olha, eu gostaria que as pessoas ficassem aqui a poder ser levada carregada para casa, irmãos. E a gente carrega, irmão. E se eu tiver caída, você carrega. Tá bom, irmãos? Olha aqui, ó. Buscar a presença de Deus. Lembre-se, não precisa estar mal para vir buscar. Vamos buscar a presença enquanto se há tempo. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então aqui, irmãos, você está convidado. O período aqui, irmãos, vai ser das 9 da manhã até as 18 horas. Você pode vir ficar esse período. Você pode vir ficar o período que você quiser. Você pode vir aqui e ficar a noite inteira se quiser, né? A noite inteira. Você pode emendar com o culto de domingo, tá, irmãos? Você fica à vontade. Eu já participei de eventos, irmãos, que as pessoas ficou caídas, que as pessoas falavam assim para mim: ai, tem que chamar para ir comer. Eu falei: que comer? Você acha que alguém na presença de Deus tem fome? Deixa a pessoa lá. Se irmão, se eu tiver caída da unção, não me chama. Não me chama. Respeita a presença do Espírito Santo. Quem entendeu? Amém. Não chame quem está no mover da unção. Isso é desrespeito. Não chame. Não chame quem está orando. A pessoa está aquele movimento, chorando, irmãos, buscando Deus, sentindo que aquela mão. Não faz isso, irmão. Porque a pessoa desce no trono da graça, quase dá legalidade para falar isso, irmãos. Então, se a pessoa está orando, irmãos, está buscando, você fica só. Não chama a pessoa. Deixa ela, observa, a hora que ela abrir o olho, você chega. Mas se tiver fechado, você deixa a pessoa. Quem entendeu? É que nem a pessoa que você está orando aqui na frente, está quebrantada, chorando. Deixa chorar, irmãos. Deixa se derramar. Eu estava ouvindo um testemunho da Cris, da Nova Zelândia, que a coisa mais rara na igreja lá da Nova Zelândia é as pessoas chorarem. Quando as pessoas choram, eles ficam preocupados. Ele fica perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? Falei: misericórdia. Então, se a pessoa está derramada, não chame, deixa lá. Não cutuca. Quem entendeu? Amém. Senão aquela versão de glória acaba em um segundo. E vem a carne. Aí fica pior. Então, nós cremos que o Senhor vai. Irmãos, eu estou muito animada com o Senhor. Estou muito feliz com o que Ele está fazendo. E nós teremos também, irmãos, o reencontro. Irmãos, eu não paro de pensar no reencontro. É uma coisa séria. Reencontro, irmãos.
E eu começo a me lembrar dos reencontros que a gente participou, daquilo que aconteceu, do que Deus fez. Teve um reencontro que a gente foi ministrar, irmãos, deixa eu dar um testemunho para vocês. Esse foi sério. Isso foi lá em Minas Gerais. Chegamos na chácara, estávamos organizando o auditório, eu e o Rô, que estávamos cuidando, ministrando. Teve um rapaz, bem magrinho, pegou uma escada bem alta e foi arrumar uma cortina. E nós assim no fundo, irmãos. Quando aquele rapaz se mexeu e caiu com a escada e tudo. Pensa numa altura, irmãos. Se sacou no chão bruto. A hora que ele caiu, irmãos, na hora a gente chegou perto dele, oramos, repreendemos todo o mal. E ele levantou sem nenhuma dor. Eu falei, não vai roubar. E esse rapaz sem nada, ficou o reencontro inteiro sem nada. Mas da altura que ele caiu, irmãos, num cimento bruto. Eu falei, Jesus amado, só o Senhor. Então o reencontro é muito milagre, né, irmãos? Esse não vai ter escada, ninguém vai acontecer nada. Então você precisa fazer tua inscrição, porque já mudou o prazo, viu? Até o dia 15 era um valor, agora já alterou. Então procure para fazer tua inscrição, porque são vagas limitadas. E eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Amém? Glória a Deus. Os recados são esses. E eu gostaria também de passar um alimento semanal para você. Você quer um alimento gostoso essa semana, irmãos? Você quer algo gostoso de saborear essa semana? Quer ou não quer? Então nós todos como igreja vamos ler o livro de 1 Pedro. A Bíblia diz que Jesus falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu posso ter certeza que o Senhor tem um banquete para a nossa semana no livro de 1 Pedro. Eu quero ler a primeira e a segunda carta de Pedro. Fica à vontade, irmãos. A sugestão aqui é a 1 Pedro. E durante a semana, no WhatsApp da igreja, vamos compartilhar devocionais em cima dessa palavra. Amém? Livro de 1 Pedro. Glória a Deus, irmãos. A princípio de recado é esse. E agora eu gostaria de entrar já na palavra. Eu sei que eu vou tratar de um assunto, irmãos, que é muito prazeroso. Um assunto muito vasto. Mas eu pretendo ministrar até onde o Senhor permitir e da forma que o Senhor permitir. Eu confio naquilo que o Senhor quer fazer essa noite, que já está fazendo. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai vir no nosso coração, um impacto muito grande, e vai trazer muitos esclarecimentos. Esse mês de maio, seguindo aqui as nossas declarações, as 12 declarações de fé para 2026, o mês de maio é o mês que diz assim: o fogo do Espírito Santo me consumirá e serei instrumento de avivamento nesta geração. E nós temos um texto-chave que está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que nós vamos ler, mas vamos ler o contexto inteiro. Então, se você pode, abra comigo a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, e nós vamos ler do 1 ao 11. Uma palavra muito poderosa para esse tempo, muito séria, mas também muito libertadora. Atos 1, do 1 ao 11, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem está dizendo isso, irmãos? É Lucas. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, é o que escreve o livro de Atos. E eu gosto da escrita de Lucas, porque Lucas era médico.
Então ele tem uma visão muito tremenda e relata o que ele viu e o que ele ouviu. E diz assim no versículo 2: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvirdes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos ao céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Glória a Deus. Amém? Você viu que eu consegui ler toda a Bíblia? Porque eu orei com os meus olhos. Orei, irmãos. Fui ler aqui, ministrar a oferta no aniversário da igreja, não entendia nada com nada. Às vezes tudo se embolava. Eu coloquei a mão nos meus olhos e repreendi todo mundo. Amém, irmãos? Eu só falava que eu tinha lido antes, que eu não entendi. Então eu falei: não aceito, não enxergar. Às vezes eu pensei que estava sumindo meu papel. Mas glória a Deus. Então o que eu vou estar trazendo nessa noite, irmãos, a ministração é poder e autoridade. Glória a Deus. Poder e autoridade. Então esse texto aqui está dizendo que quando Jesus ressuscitou, ele volta e fica 40 dias com seus discípulos dando instruções acerca do reino de Deus. 40 dias depois de ressurreto, comendo com eles e dando instruções acerca do que aconteceria. E dentro de tudo isso, os discípulos perguntaram: então vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, os discípulos estavam preocupados que momento que Israel sairia debaixo do jugo de Roma. E Jesus deu uma resposta para eles. E Jesus respondeu assim, que não era, respondeu: não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, aqui que eu quero entrar na ministração. Mas, se preocupem em receber o Espírito Santo. Se preocupem a cumprir a missão, porque vocês vão ser revestidos de poder e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão pregar o Evangelho. Vocês vão pregar
na Judéia, Samaria. Vocês vão pregar o Evangelho em Jerusalém e até os confins da terra. Irmãos, a gente mora em Jerusalém? A gente mora na Judéia? A gente mora em Samaria? Então onde que a gente mora? Lá falarmos. Nos confins da terra. E o Evangelho chegou até nós, irmãos. Sim. E continua chegando a outros confins da terra. Sim. Quer dizer que o Espírito Santo continua usando homens e mulheres para levar o Evangelho. Já faz mais de 2000 anos, irmãos, que olha que haja confins da terra, irmãos. Mais de 2000 anos que o Evangelho tem chegado. E se o Evangelho chegou até nós, é porque esses homens entenderam e foram lá em obediência a Jesus receber poder para testemunhar de Cristo. Então Jesus disse que estão se preocupando com outras coisas. A preocupação de vocês agora é: obedeçam, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então as pessoas hoje não estão preocupadas se Jesus está vindo, se Jesus está chegando. O que está acontecendo é fim do mundo, é fim dos tempos, é o anticristo, é tudo isso. Irmãos, se preocupe em ser cheio do Espírito Santo. Se preocupe em fazer o que Jesus mandou, irmãos. Porque a Bíblia diz, Jesus declarou que quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar trabalhando. Porque enquanto a gente trabalha, nós somos ministrados por Deus, irmãos. Enquanto a gente trabalha, Deus fala conosco. E nós vamos discernindo o tempo. Nós ficamos, irmãos, dessa maneira, o olho no céu, mas o olho na terra. Nós ficamos exercendo o sacerdócio, que é trazer Deus para o povo. Mas também nós exercemos o governo de tomar posse na terra daquilo que o Senhor deixou. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, nós não conseguimos testemunhar de quem é Jesus. Quem entendemos? Amém. Sem poder, irmãos, é meras palavras. Sem poder do Espírito Santo, olha que a gente fala para alguém de Jesus, não tem poder nas palavras, no testemunho que fala, porque precisa de poder. Então Jesus disse: não se preocupe quando tudo será organizado, como será organizado, isso está com o Pai. É o Pai que decide, é o Pai que diz que Jesus volta. O que aconteceu desses discípulos foi: agora faça o que eu estou ordenando. E a Bíblia diz que quando Jesus foi ao céu, eles ficaram abismados assim, ó, olhando Jesus ir até que a nuvem encobriu Jesus. E os anjos, a Bíblia diz que falaram: por que vocês estão olhando desse jeito para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai voltar. E sabe quem vai ver Jesus voltar, irmãos? Quem é discípulo. Jesus, depois de ressurreto, 40 dias com eles, instruindo e anunciando. Então, essa palavra de poder versus autoridade é uma palavra muito séria. Uma palavra que, para mim, ela tem um peso, não só a nível de ministério, de missão, de propósito, chamado, mas em todas as áreas. Porque poder, presta bem atenção, poder significa dunamis. Dunamis. Poder aqui significa dunamis. E o que significa dunamis? Dinamite. Então pense você que quando o Espírito Santo nos reveste, existe uma dinamite dentro da gente. É pouca coisa ou não? A dinamite, ela foi usada em muitos momentos, porque ela tem o poder de trazer um alcance, de estilhaçar muita coisa. Hoje não se usa tanto. Nas guerras se utilizava a dinamite.
Então a dinamite é um poder dentro de nós, causada pelo Espírito Santo, dunamis. E diz mais, essa dinamite significa: eu tenho comigo que o que a igreja precisa nesses dias na terra é essa força dinâmica do Espírito Santo, essa dinamite, essa explosão, esse negócio que não deixa a pessoa amarrada, travada, mas que a pessoa rompe, que a pessoa explode em poder. Quem entendeu, irmãos? Então, dinamite, força dinâmica, poder e movimento. Sabe por que eles teriam o poder do Espírito Santo? Porque eles estariam em movimento para pregar o Evangelho. Então tem pessoas que até querem o poder de Deus, mas não se movimentam e não vai se movimentar sem receber. Quanto mais eu me movimento, o poder aumenta, a força dinâmica aumenta. Um dia eu evangelizo um, outro dia eu oro por outro dia eu faço outro. E nessa movimentação, a dinamite de Deus vai explodindo. Quer entender, irmãos? Mas se a pessoa quer receber poder para não fazer nada, irmãos, Deus não vai desperdiçar o poder dele. Irmão, você tem que ficar desconcertado. Está muito direitinho. Quer entender? Está muito certinho. Está muito certinho. Você tem que dar umas corridas doidas, irmão, na igreja. Tem que chorar, tem que dar uns pulos, irmão. A pessoa tem que te achar estranho. Porque ninguém com uma dinamite dentro de si é normal. Quem entendeu? Amém. Eu gosto disso, irmãos. Davi foi criticado por dançar pela mulher dele. E ele falou: você acha que eu estava ridículo dançando? Eu posso piorar. Eu posso piorar. Sabe o que está acontecendo? A gente está com o evangelho muito intelectual. O evangelho assim, muito a teologia. Nós vamos chegar lá, irmãos. Então essa dinamite, essa força dinâmica é o poder em movimento. Enquanto você e Deus se movimentar no mundo espiritual, Deus se movimenta dentro de você. Enquanto você se movimentar naquilo que Deus te mandar fazer, o poder vai junto com você. Sabe por que você não sabe o poder que está dentro de você? Eu não vou responder. Dinamite, dunamis é a capacidade de agir, irmãos. Irmãos, esse poder não é nosso. Não é nós que fabricamos. Não é nós que colocamos em nós. Esse poder é do Espírito Santo e nos dá a capacidade de agir. É uma capacidade poderosa de agir naquilo que Deus quer. Amém, irmãos? E diz mais: de realizar de forma energética, uma energia sobrenatural. Sobrenatural. Esse é o dunamis, esse é o poder que Deus nos deu. E diz mais: enquanto eu estiver em movimento, o Espírito Santo libera poder. Eu acho maravilhoso uma pessoa que vai entrando na velhice e continua se movendo no poder de Deus. Ela não parou. E esse poder nos renova, irmãos. Esse poder nos renova. A gente não fica cansado, fadigado. Não, irmãos, você vai se movimentando e essa força vai nos revigorando. Então, que nessa noite o Espírito Santo ele possa despertar em nós esse desejo de entrar no movimento de Deus. Quem entendeu? Amém. Ah, mas eu não sei falar, irmãos. Aqui o poder de Deus não está preocupado com a nossa escolaridade, não está preocupado com tanto que a gente sabe, não está preocupado com a nossa desenvoltura, não está preocupado com a nossa habilidade, porque o poder vem dele. Ele só
só está preocupado se a gente vai decidir estar em movimento ou não. Porque esses homens que foram cheios do Espírito Santo, todos eram de profissões sem um grande nível intelectual. Todos eram homens que o mundo não convidava para pregar na sinagoga, que não convidavam para os eventos grandes, que não sentavam nos primeiros lugares. Eram homens simples, mas quando foram cheios do Espírito Santo, abalaram o mundo. Amém, irmãos? Agora abra comigo em Mateus 22. Quando você aceitou Jesus, irmãos, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E junto com a habitação do Espírito Santo que veio habitar no teu espírito, ele veio com esse poder, irmãos. Esse poder já está dentro de nós. Ele precisa ser ativado. Mateus 22, do 23 ao 33. Mateus 22, do 23 ao 33 diz assim: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que era uma outra religião da época, que diziam não haver ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Não, olha a história que contaram para Jesus. Eu não sei de onde eles arrancaram essa história, irmãos. O homem, eles eram em 7 irmãos. E a mulher foi casando com cada um deles. Será que ela era que matava os homens? Não, né, irmãos? Porque todo mundo morria, irmãos. E ninguém deixava filho. Claro que foi uma situação que os saduceus criaram para pegar Jesus. Como eles não criam que podia morrer e ressuscitar, existia ressurreição, eles quiseram pegar Jesus dizendo: ó, essa mulher casou 7 vezes e as 7 vezes não teve filho. Aí a mulher morreu também. Aí disseram assim: depois de todos eles morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, do qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram, todos estavam casados com ela. Senhor, ela vai chegar no céu com os 7 homens lá. Qual que vai ser o marido dela? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Jesus dá uma resposta assim para eles: primeiro, vocês estão tudo errado. Para começo de conversa. Primeiro, porque vocês erram, porque vocês não conhecem a palavra. Vocês estão citando a lei de Moisés totalmente fora de contexto, mas vocês não conhecem as Escrituras. Segundo, vocês não conhecem o poder de Deus. Olha que sério. Porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Então, irmãos, a nível de conhecimento, você casou, irmão?
É até que morreram, acabou o casamento. Quem entendeu? Ai, tem pessoa que fala assim, ai, se eu morrer antes de você, eu não quero que você case de novo. Não adianta falar isso, irmão. Porque se casar de novo, ai, mas lá no céu, não, irmãos, lá no céu você não vai ter ciúme. Ai, meu marido casou de novo, minha esposa, não tem nada disso no céu, irmãos. No céu seremos como os anjos. Anjo não casa, irmãos. Anjo não tem filho. Anjos não se dão em casamento. O casamento, irmão, é um privilégio para essa terra. Privilégio. É para ser, né, irmãos? Para essa terra. Então eu penso que se você é feliz no seu casamento, glória a Deus que você é. Se você quer casar, glória a Deus que você quer casar, saiba que no céu tem algo melhor do que o casamento. Para uns é glória a Deus, né? Ufa! Tem um sossego, pelo menos, né? Irmãos, no céu não tem casamento. Você sabia que essa é a mentira que os muçulmanos ouvem para poder matar? Quem sabia disso? Os muçulmanos, desde criança, quando vão ler, né, o Alcorão, eles são instruídos que todo que morre ou mata, eles têm uma recompensa. Qual é a recompensa? No céu, eles têm 70 virgens esperando eles. 70 virgens no céu. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Para uma pessoa ser convencida que no céu tem 70 virgens esperando ele, e ele mata os outros, irmão. Olha o poder de convencimento, hein? A gente ensina que quando a gente ganha vidas, nós temos galardão, nós temos recompensa, nós vamos ver Jesus e para nós isso é maravilhoso. O povo morre, irmão, por uma mentira. Da onde que vai ter 70 virgens no céu esperando? Da onde, irmãos? Se não ser como os anjos. É aqui na terra que tem o princípio de crescer e multiplicar na terra, irmão. No céu não precisa. Porque se multiplicasse anjo, nós estava perdida, era ser demônio todo dia. Quem entendeu? E demônio está contado, irmãos. Os anjos é contado desde o dia da criação. Anjos não vira mais demônios hoje. Quem virou, já passou um tempo, agora não vira mais. Já perdeu a oportunidade, quem quis. Que já foram julgados. Então nós temos no céu essa reunião do próprio Senhor Jesus. No céu não se casa e nem se dão em casamento. Tem pessoa que tem medo que Jesus volte e eles não casem. E quem diz que não vai casar, irmãos? Com Jesus. Mas vai casar. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Então Jesus pegou e sabe os seus irmãos, vocês estão errando. Então nós também erramos quando nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos. Nós cometemos erros, cometemos falhas, cometemos equívocos, pecamos quando não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Toda vez que a gente errou, irmãos, é um princípio que a gente não sabia praticar. Toda vez que a gente peca, é um princípio que a gente quebrou. Nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Jesus ensina que quando não se conhece as Escrituras e nem o poder de Deus, há grandes erros. Erros teológicos, erros doutrinários, erros acerca da ressurreição, erros acerca da eternidade. Lucas 9, 1 e 2, um pouquinho para frente. Lucas 9, 1 e 2. Então, toda vez que você tem que tomar uma decisão, que você precisa fazer algo, você tem que pedir para Deus, Senhor, me dá uma palavra. Irmãos, nós lemos a Bíblia. Não é apenas, irmãos, como parece que se a gente não ler, Deus vai ficar triste com a gente. Se a gente não ler, Deus vai ficar chateado. Não, irmãos, a gente lê a Bíblia, a gente não quer errar. A gente não quer errar.
A gente não quer errar e também não quer perder a oportunidade de ver o poder de Deus se manifestando. Porque poder não existe sem a palavra. A palavra e o poder tem que andar junto. Então Lucas 9, do 1 ao 2 diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e o que mais? Agora já não é só poder, é poder e autoridade. Para quê? Sobre todos os demônios. Sobre quê, irmãos? Curar doenças. O que mais? Isso aqui é para todos nós, irmãos. Não existe o super ungido, irmãos. Não existe o mais especial. Não existe o xodozinho de Deus. O que existe é alguém que entendeu que o Senhor já deu poder e autoridade. Isso é que existe. Poder e autoridade sobre os demônios para efetuar curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Esse poder e essa autoridade está disponível para todos que seguem Jesus, irmãos. Sabe quando você vai começar a ter uma vida de fé satisfeita, irmãos? Quando você andar em poder e autoridade. Eu estava conversando com o noivo da Emily lá em casa, Felipe. Ele disse assim, nós falamos sobre libertação, entrando nos assuntos. Ele disse que nunca viu um demônio manifestar-nos. Até parece que na Nova Zelândia tem demônio, irmãos. Verdade ou não? Ele disse que nunca viu, que tinha vontade de ver um demônio manifestar. É porque tem demônios, irmãos, que ele não atua fazendo estrago. Ele atua na mente, cauterizando a mente, impedindo a pessoa de romper, deixando a pessoa cativa. É demônio, irmãos. Mas está tudo quieto, porque não sai para fora, não range os dentes, não deixa o olho cebado, não deixa a pessoa torta. Então parece que ele nem existe. É que nem a nossa casa, irmãos. Se você olhar na sua casa hoje, saber que demônio vai sair de lá. Não, na minha casa eles não entram. Vai na tua casa hoje. Se você não arrepiar um fio do seu corpo inteiro, você me manda uma mensagem. Chega na sua casa hoje e fala: Senhor, se tem algum demônio escondido aqui, vai sair agora. Vai ficar quieto. Estão quietinho. Não estão sendo provocados. Sair. Está quieto, está na televisão, está no celular, está nas palavras torpes, está no palavrão, está na pornografia, está na maledicência, está no intelectualismo, está na fadiga, no cansaço excessivo. Está agindo, irmãos. Eu sonhei esse dia na minha casa, que a minha calçada estava cheia de morcego, tudo filhotinho. Então está tudo muito quieto na sua casa. Começa a provocar. Você vai falar: como que eu podia estar acostumado com esse clima? Como que eu podia? Doenças que se repetem, mas é normal isso? É normal? É comum? Não é demônio, não? Será que a gente não está errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? A gente vai se acostumar com as coisas dentro de casa, os demônios convivendo lá. Começa a olhar na tua cama, aqueles pesadelos, sonhos imorais, o desejo de divórcio, de separação, a raiva, a ira. Irmãos, provoca para você ver esse desânimo, essa situação que parece que não sai do lugar. Provoca vícios que não vence, mas não vence nunca. Por quê? Tem um demônio lá. Você já tem autoridade sobre isso. Você já tem autoridade. Você já tem
poder para exercer. E sabe o que vai acontecer? A hora que você começar a expulsar teu corpinho arrepiar, você vai para cima, você vai crescer na autoridade. Você vai ficar feliz. Ô, irmão, ninguém expulsa um demônio e fica triste, irmão. Quem já expulsou o demônio? Você ficou triste? Poxa, que pena que ele saiu. Irmãos, o negócio cresce de vocês. Fala, cadê o próximo? Você fica assim, ó, cadê o próximo? Vou pegar mais um. Eu desafio você a chegar na sua casa hoje. E você pela fé vai expulsar. Pela fé ele vai sair, você não vai ver. Se Deus quiser te mostrar, é Deus que mostra. Eu expulso, não vejo nada e eu creio que saiu. Os demônios estão atormentando sua casa lá. E você coloca desafio em outras coisas, outras pessoas. Mas está lá, ó. Ele tem um acesso, uma porta de entrada. E demônio não sai sem que seja expulso. Irmão, tem uma unção neste lugar que meu rosto está pegando fogo. Chega de se acostumar com essa opressão dentro de casa. Essas brigas desnecessárias, fala alto, fala bem, ninguém se entende. Essa conversa truncada. Se pecou dentro da casa, pede perdão, murmurou demais, muita maledicência, eu orei hoje pelo culto, falei, Deus nos perdoa até pelas blasfêmias, a pessoa já está até blasfemando, já mudou para a categoria, irmãos. Lucas, é gente dentro de casa desonrando, é filho que não obedece. Vai lá, irmãos, chega na tua casa hoje e expulsa isso, irmãos. Não lê Bíblia, não ora, não jejua. É normal isso, irmãos? Você que é livre em Cristo, não conseguir jejuar, não conseguir ler Bíblia, não conseguir orar. Será, irmão? Será? Será? Que tem um demônio lá te saqueando com a autoridade? Será, irmãos? Eu vou desenhar para vocês. Quando você vai se levantar em poder e autoridade? Quando, irmão? Você vai mandar aquele demônio sair da cabeça do fulano, do ciclano? Quando você vai proibir a ação de demônios nos filhos pequenos? Quando, irmãos? Não espere que eles façam isso. Tem demônio atuando nas casas. Aí rola mesmo, o jejum é mesmo, tudo é chato, irmão. Mas pergunta se está no Instagram, irmãos. Pergunta. O demônio não te impede de estar no Instagram, irmãos. Ah, mas não tem problema, porque eu estou lá, eu só escuto ministração. Irmãos, o demônio não sai com ministração, irmão. Ele nem se surpreende, porque já sabe. Entendeu? Não ouço muito ministração. Irmãos, o demônio sai na hora que você falar. Em nome de Jesus, sai. Não é com o Luciano Subirá. Eu escuto muito. Não é com o JB Cavalho. Eu escuto muito. É a tua boquinha. É a tua mãozinha. Glória a Deus. Quando os filhos acordam com medo. Medo. Ontem eu ouvi um testemunho da irmã do Márcio, da Silvia, ela contou um testemunho que eu não me lembrava. Silvia tem 3 filhos. O do meio, quando ele nasceu, passou um tempo de conhecer ele chorava muito. Chorava. Aí ela chegou pro Rô, porque o Márcio e ela tinha ganhado ela para Jesus, ela deu para os filhos. E as famílias que veio, elas veio perturbadas, o diabo estava solando lá no mundo. E ela chegou pro Rô e falou, pastor, olha por ele, não para de chorar dia e noite. E ela falou que o Rô orou e acabou o choro. Ele está lá, um menino com quase 18 anos de idade. Um querido, mas precisou de ajuda. E a gente se acostuma com tudo, irmão. Irmãos, o negócio é sério. Estou terminando.
Glória a Deus, irmãos. Está feliz? Já está sobre você, irmãos. Jesus não vai te dar autoridade e poder. Ele já te deu. Irmãos, quando eu era professora, e eu entendi porque eu me converti em sala de aula, irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu entendi que eu era uma autoridade de Jesus na sala de aula. Sabe o que eu fiz, irmãos? Deixa eu te contar. Eu pisei na sala e falei: diabo, quem manda aqui agora sou eu. 34 crianças sentaram Jesus comigo. Tinha tudo que a gente, que perseguia, que amaldiçoava, que pragueja. Irmão, tinha batalha, luta, mas aquela luta me aquecia. E eu crescia. Aí uma criança demoniar, olha, eu expulsava o demônio. Era cara roxa, eu expulsava o demônio. Aí orava, e as mulheres se levantavam contra mim. E sabiam que eu jejuava. Eu estava feliz da vida, irmão. Porque a batalha espiritual, você exercer a autoridade e poder, não vai te matar. Agora, esse demônio na sua casa pode ser. Tem tanto segredo nas casas, irmão. Tem tanto segredo que os demônios têm autoridade sobre eles. Chega no quarto dos seus filhos hoje, irmãos. Expulsa os demônios de lá. Sabia que tem demônio que quer colocar teus filhos contra você? Vamos ler mais um texto, irmãos? Está feliz, né? Lucas 10. Estou dando para você assim uma ajuda. Por isso que a igreja era um lugar de afiar espádulos. Igreja, discipulado, cultos, conferência, todo evento que você vai é para afiar o machado, irmãos. Você fica aqui 2h30 afiando o machado, para ter uma semana para chegar lá e executar o teu serviço. Amém? Você que tem comércio, expulsa os demônios, irmão, do teu comércio. Você que sai muito na rua, você dá muito, irmãos, o trânsito é perigoso. Eu orei ontem pela igreja, orei hoje, Senhor, livra da cilada. É muita gente violenta no trânsito, muita gente demoniada no trânsito. Eu vi um caso, semana retrasada, de uma moça que foi num salão de beleza, acho que em São Paulo, tacar uma faca no profissional, porque não gostou da franja. Da franja, irmãos. O homem de costa lá, ela tirou a faquinha, tá nas costas do homem. Sem um pingo de arrependimento, irmãos. Nós estamos lidando com gente com coração duro e perverso, irmãos. Que não sente compaixão, não sente dor, não? Glória a Deus. Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dei autoridade, é Jesus falando de novo, para pisar de serpente e sobre, fala comigo, e sobre o que? Todo o poder do inimigo, porque o diabo ainda tem poder, irmãos. E se a gente não fizer nada, ele vai deixar o poder dele sendo assim alastrado. O que nós temos? A autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Não é algum poder. Não, eu vou só até aqui. Não, irmãos, é todo o poder. Aonde o diabo está exercendo poder, na casa, no trabalho, você tem todo o poder. Todo o poder. Você é responsável. Porque Deus dá todo o poder para pisar na cabeça e no poder do diabo. Amém? Quero ver fila aqui de testemunhos. De dizer assim: olha, eu cheguei na minha casa, fui expulsar lá, achei que não tinha ninguém. Estava morando eu e o inimigo. Ele filma o inimigo, né, ao lado ali. Então nós já temos autoridade. Então diz aqui fica claro que poder e autoridade precisam caminhar junto. Agora eu vou
Vou funilar a administração. Poder e autoridade caminham juntos. Muitos querem o poder. O que é o poder? Poder é fazer. Quer fazer. Quer expulsar. Quer mandar. Quer tudo. Quer poder. Muitos querem o poder, mas não buscam a autoridade. Aqui é um ponto sério, porque muitos não expulsam demônios. Porque muitos não têm coragem de abrir a boca. Não é porque não tem poder, é porque não acha autoridade em si. Autoridade. E diz aqui, poder é quando eu faço. A autoridade é quando eu sou. Poder é quando eu faço. A autoridade é quando eu sou. Só tem autoridade para usar o poder quem está legalizado, ou seja, debaixo de autoridade. Aí o negócio fica estreito. Qual que é o problema? É não estar debaixo da autoridade de Jesus, mas querer exercer poder. O que é estar debaixo da autoridade de Jesus? É estar debaixo dos seus princípios. Então todos nós aqui, irmãos, exercemos autoridades em qualquer momento, em lugares. Nós temos posições de autoridade, mas a nossa autoridade só é legítima quando nós estamos debaixo de autoridade. Porque Jesus disse, nenhuma autoridade na terra acontece sem que do alto foi dada. Se a autoridade que alguém está exercendo não é legítima, ele vai ser autoritário e o poder dele não vai surtir efeito. Aí a gente usa o termo chamado abuso de poder. Toda vez que você entende quem Jesus é, o que é princípio de autoridade, você reconhece a sua autoridade. Quem entendeu? Eu só tenho autoridade para exercer poder se eu estiver debaixo de autoridade. Senão o meu poder é ilegítimo. Vou dar um exemplo claro para vocês. Um policial usando arma, ele é uma autoridade? É ou não é? E um bandido usando arma? Não. Ele só tem poder. Um policial autorizado, ele tem autoridade e ele tem poder para usar uma arma. Um bandido usando uma arma, ele só tem poder. Então tem pessoas que desobedecem à autoridade de Deus, mas quer exercer poder. É ilegítimo. Então o que nós temos que fazer? Entender a nossa autoridade, sabendo tanto que nós nos submetemos a Deus. Todo lugar que a gente vai, nós temos uma autoridade. Já percebeu que é assim, irmãos? Todo lugar tem uma autoridade. Nós somos treinados em autoridade. Quanto mais autoridade você reconhece, irmãos, mais autoridade você tem. O problema das pessoas é querer ter uma autoridade roubada, uma autoridade que se chama usurpada. Por que muitas pessoas não conseguem exercer poder? Porque toda vez que eu não estou debaixo de autoridade, tem um nome para isso, irmãos, eu vou dizer qual é. Rebelião. Toda rebelião não é não concordar com a autoridade. Toda rebelião não é ter um ponto de divergência, não. Toda rebelião é uma resistência à autoridade. É resistir. Por isso que Satanás virou quem virou, porque ele não queria mais a autoridade de Deus. E ele se rebelou. Aonde não tem
tem uma autoridade, irmãos, existe rebelião e anarquia, desordem. Nós precisamos ver que o mundo espiritual ele é legal, legalizado. Eu preciso estar debaixo de autoridade para exercer autoridade. Eu não exerço autoridade para ser autoridade. Eu me submeto a eu sou autoridade. A Bíblia diz em Tiago: resistir, sujeitar-vos a e resistir ao diabo. O que o diabo faz, irmãos? Resiste a Deus. E todas as vezes que a gente não se submete, nós estamos resistindo a Deus, irmãos, e se submetendo ao diabo. Irmãos, quando você anda debaixo de autoridade, irmãos, sabe o que acontece? Você não fica muito preocupado se vão te respeitar, se vão vir. Não, irmãos, o mundo espiritual você está muito bem conhecido. Porque o mundo espiritual sabe quem tem o céu da submissão a Deus. Eu fiz um curso de batalha espiritual uma vez. E eu cheguei no curso, irmãos, e sentei. E eu uma pastora, irmãos. Eu entendo. Mas quando eu fui fazer o curso, irmãos, eu fui participar como todos que estavam sentados. Eu não fui ali para exercer autoridade. Eu fui ali para receber de quem estava ministrando. E quando eu sentei, vieram me chamar. Escuta isso. Eu lembrei dessa história hoje. Quando vieram me chamar assim, tem uma pessoa passando mal lá fora. Tem como você ir lá orar? Eu falei, não tem. Porque eu estou aqui recebendo. Chama a equipe para expulsar o demônio. Chama a equipe. Sério, tinha uma equipe trabalhando, ministrando. Eu fui para receber. E a pessoa foi. Se ela gostou da minha resposta, eu acabei não sabendo. Mas quando acabou o curso, irmãos, sabe o que aconteceu? Eu estava orando, e eu senti, não estava falando nada sobre esse assunto. Eu percebi que no mundo espiritual, eu ganhava novas patentes espirituais. Patentes. Porque eu respeitei a autoridade do lugar. Eu não contei para ninguém, eu só recebi e fui embora. Quando foi na outra semana, eu cheguei na igreja, uma irmã que nem me viu, olhou para mim e falou, que engraçado, a hora que eu vi você chegar, eu vi você com tanta autoridade. Eu nem abri a boca, irmãos. Irmãos, não se brinque com o mundo espiritual. Essa igreja tem princípio de autoridade. Cada pessoa que exerce uma função aqui dentro é uma autoridade delegada. Mas para exercer essa autoridade tem que estar debaixo de autoridade. Entendeu, irmãos? Estar debaixo de autoridade nos protege. Nos protege, irmãos. Eu já ministrei em muitos lugares. Eu nunca fui ministrar fora sem que o meu marido me abençoasse para ir. Ah, não era o pastor? Não, primeiro era ele. Porque ele era minha autoridade. Para me exercer poder, a autoridade tem que me liberar. Então tem gente que quer a autoridade do outro. Aí fica sem autoridade e sem poder. Tem gente que quer medir força do patrão, fica sem autoridade e fica sem poder. Tem filhos que querem medir força com os pais, fica sem autoridade e fica sem poder. Esse é um assunto para um seminarião, não é? Você está colado nessa cadeira, né, irmãos? O diabo sabe quando a gente se submete. As autoridades, irmãos, elas não são para exercer domínio, elas são para servir. E quando elas servem honra a Deus, elas têm autoridade. Jesus, o maior exemplo nessa terra de autoridade. A hora que ele chegou no Rio Jordão, João Batista viu Jesus de longe e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus chegou para ser batizado por João. A hora que João viu Jesus, falou: não, eu não posso te batizar, o Senhor é maior do que eu. Como que eu faço isso? Jesus falou: para que se cumpra toda a Escritura. João Batista perdeu na base, irmãos. Como que eu vou batizar o Senhor em Deus? O meu Senhor? E a gente muitas vezes, irmãos, quer medir força. Quem entendeu? Medir força, irmão. Só perde. A igreja erra porque falta conhecimento. E quem é Deus dá autoridade e não conheceu o poder de Deus. Quem entendeu? Amém. A autoridade foi Deus que criou para gerar ordem. O maior nível de autoridade é o maior nível de submissão. A gente tem crise de submissão, a gente acha que a gente é fraco, está perdendo. Não, irmão, nós estamos ganhando. A autoridade é séria. Muitos conhecem a história de Atos, quando os filhos de um sacerdote chamado Seba viram 2 homens demoniados e foram expulsar o demônio dele. E sabe o que saiu do demônio? Saia, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí os demônios que conhecem tudo, irmãos, que nos observam, falam assim para aqueles filhos de sacerdote: Jesus sabemos quem é, Paulo também, mas quem são vocês? Arrancaram a roupa deles e bateram neles. E eles foram embora envergonhados. Porque eu não expulso o demônio terceirizado. Eu tenho que saber que eu sou filho de pastor. Não é pastorzinho. Filho de líder, não é líderzinho. Todos têm que ser filhos do único Deus. Amém. Aí eu vou de carona na unção da minha mulher, do meu marido, dos meus filhos, do meu pai. Não tem carona de unção, não. É um reino de filhos. Quem entendeu? Amém. Quanto maior a nossa submissão, mais clara e evidente a nossa autoridade. Poder sem autoridade dura pouco. Toda pessoa que tem que pôr muita força para ser ouvido, para ser lembrado, é porque já está esquecido, irmão. Já perdeu a autoridade. Não precisa. Se você é, irmãos. Autoridade, submissão. Isso trata o nosso caráter, porque a gente quer se rebelar todo momento. A autoridade é o direito legal de usar o poder. A autoridade vem no nome de Jesus e o poder vem por meio do Espírito Santo. Irmãos, é uma coisa de doido isso no mundo espiritual. É uma briga por posição. É uma briga, mas ninguém briga para ver quem é que mais serve. Porque quem mais serve, irmãos, mais autoridade tem. A autoridade. Para que eu preciso do poder do Espírito Santo para fechar, irmãos? Por que eu preciso desse poder, então? Já entendi a autoridade. Para ter coragem e ousadia para pregar o Evangelho do names, do poder. Quantas pessoas, irmãos, estão com os dons, os talentos, as habilidades travado? Está assim travado, não destrava. Tem que ir atrás, irmãos, o que está acontecendo? Por que não está conseguindo pôr para fora o que Deus já colocou dentro? O que está travado, está trancado dentro? Preciso do poder do Espírito Santo, irmãos, para ser santo, santificação. Irmãos, não tem como ter autoridade e poder sem santificação, irmãos. Não tem como. Porque se não tiver santificação nos caminhos, o diabo está tendo direito legal de agir e a autoridade já está comprometida, irmãos. Preciso do poder do Espírito Santo do Names para me ser consolado. Irmãos, a Bíblia chama o Espírito de consolador. Tem pessoa, irmãos, porque não se submete a Deus. Porque não anda no poder de Deus quando vem dificuldades, luta, descamba. Não é consolado. Não tem consolo. Preciso do poder do Espírito Santo, irmãos, para poder entender a palavra, para não criar heresia na minha
minha mente, para não criar bobeira na minha cabeça, irmãos. Eu sou do Espírito Santo, mas não, fala para mim essa palavra. Sabe como que eu oro quando eu vou pregar? Eu falo, Senhor, que eu pregue a tua palavra com simplicidade, mas com fidelidade. Da forma que o Senhor quer que ensine. Eu preciso do poder do Espírito Santo para ser forte nas minhas fraquezas. Eu preciso do poder do Espírito Santo para orar de maneira adequada. A Bíblia diz que nós não sabemos orar quando convém. Eu preciso do poder do Espírito Santo para revelar a pessoa de Cristo, para conhecer Jesus, irmãos. Jesus tem muito mais para ser conhecido que a gente já conhece. Eu preciso do poder do Espírito Santo para que Cristo seja formado em mim, para que o meu caráter seja alinhado com o caráter de Cristo. Para que a natureza carnal, irmãos, seja aniquilada e a natureza de Cristo sobressaia. Eu preciso do poder do Espírito Santo para poder receber os dons espirituais. Eu preciso do poder do Espírito Santo para poder obedecer a Deus. Obedecer. Para ter o amor de Deus Pai, eu preciso do poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E eu preciso do poder do Espírito Santo, irmãos, para exercer a autoridade. Amém, irmãos? Amém. Está tudo dentro de você. Ah, mas eu sou fraco. É dentro dos fracos. Ah, mas eu sou limitado. Dentro dos limitados. Irmãos, ninguém aqui recebeu porque mereceu, irmão. É tudo pela graça de Deus. Graça não se merece, graça se recebe, irmãos. Tem muitas pessoas precisando rever, irmãos, o conceito de autoridade. Rever, irmãos. Às vezes os filhos reclamam dos professores. Nem pergunta como que aconteceu. Já faz o filho se rebelar contra os professores. Nem pergunta o que aconteceu. Nem ensina os filhos a orar pelas autoridades. Fala de qualquer maneira com a autoridade. Não respeita a autoridade. Nós temos professores no nosso meio. Mas nós também temos filhos que estão em escolas. É uma rebelião, é ensinar, retrucar, é ensinar a ser duro, é ensinar... Não, irmãos. Não se obedece uma autoridade quando o que ela pede para fazer é contrário ao princípio de Deus. Mas não obedecer não quer dizer que vai se rebelar. É não obedecer. Pronto. Mas se coloca. Tem os filhos dentro de casa, os filhos querem falar com os pais de igual para igual, irmãos. Se não dá um tapa naquele tupete, irmão, te engole. Criança, irmãos. Eu estou falando sério, não tem autoridade. Os filhos falam com o adulto de qualquer maneira, não corrige o comportamento dos filhos. É bom que tem um temperamento forte. Não, é mal educado mesmo. É sem educação mesmo. Como que fala com o adulto de qualquer maneira, irmãos? Cadê a tua autoridade? Quem entendeu? Eu me lembro dos meus filhos, uma vez pequenininho, eu devia ter uns 4 anos. Uma adolescente da igreja, uma mocinha, falou duro com ela. Eu falei, que conversa é essa? Aí eu falei, em casa a gente vai conversar. Ela falou, capaz que você vai corrigir? Eu falei, claro. Cheguei em casa, dei varada nele, porque você está apanhando, porque você falou desse jeito da pessoa. Como é que você fala desse jeito? Uma jovem, irmão, falando de pastor, não. Você nem recebeu. Respeitar pastor, respeitar líderes. Eu falo de qualquer maneira, não, irmãos, porque eles vão, irmãos, tem muita autoridade em Cristo, mas vai ter que aprender agora a exercer a autoridade se submetendo. Cheguei no outro dia na igreja, fui receber a moça, ela, você não fez nada, né? Eu falei, fiz. Ele tem que respeitar. Hoje os filhos encaram assim, irmão, bocadura assim, irmão. E não tem ninguém para frear, porque as principais autoridades não corrigem.
Aí vai sofrer no mundo. Porque, dependendo do lugar, as pessoas têm misericórdia. Dependendo do lugar, as pessoas não têm misericórdia. Não vai parar emprego. Não vai parar casado. Porque não vai se meter a nada. Ou você acha que a gente vai ser o que a gente quer em qualquer lugar? Irmãos, a linha de autoridade permanece atuante. Não é para ter medo de autoridade, é para respeitar e amar. Então, nossos filhos têm que respeitar. Eu ensino a diferença para eles. Sempre ensinei. Obediência é a nossa, que estamos te ensinando a ser. Respeito é a todos. Ninguém tira da mim. Você que mais velho, você já ordeou a voz para os teus pais, irmãos? Fala a verdade. Dá um sonho desse que tem dente na boca ainda. Hoje, fulano, que? Esse que, irmãos? Agora já é com pau, não. Agora, se a gente não usar nossos filhos a respeitar a autoridade que eles estão vendo, como que eles vão respeitar Deus, irmãos? Me conta. Como que nossos filhos vão amar Jesus? Me conta. Como nossos filhos vão resistir ao diabo? Me conta. Como os nossos filhos vão dizer não para as drogas, para a prostituição, para o satanismo, se em casa ele não sabe o que é respeitar? Me conta, irmãos. Como que os nossos filhos vão ser cheios de Espírito Santo, rebeldes por dentro? Como? Me conta, irmãos. Que fenômeno é esse? Que nós estamos lá vendo nossos filhos crescendo e nós temos que exercer a autoridade, deixamos eles à vontade, irmãos. Não tem ninguém nessa terra autônomo. Ou obedece a Deus, ou respeita a autoridade de Deus, ou está sujeito ao diabo. Não tem meio termo, irmãos. Ou nossos filhos vão amar Jesus, vão ser cheios do Espírito Santo, vão se guardar dessa geração perversa, ou eles vão ser entregues à calamidade. Então você, pai e mãe, sem ter autoridade, abra a boca e expulsa os demônios que atuam na escola, na faculdade, na rua, nas amizades, no celular. Irmãos, a autoridade está com você. Pega esse celular e faz um vasculhamento. Mas isso é invasão de privacidade. Não, isso é exercer a autoridade. Dá poder para o filho, porque os filhos não compram o celular, cuidado. Dá o poder para o filho, mas não quer exercer a autoridade. Quer entender, irmãos? Aí chega na igreja. Aí é um caos, irmãos, para dobrar. Aí por quê? Porque foi ferido na família. O pai foi mal, a mãe foi mal, aí chega na igreja rebelde. Ninguém manda em mim, ninguém. Aí sofre, se debate, irmãos. Por isso que você perdoa teu pai e tua mãe. Para você chegar em lugares de autoridade, você não tem trauma. Você não tem trauma de respeitar. Quem entendeu? Eu creio, irmãos, eu creio. Essa igreja é uma bênção, irmãos. Porque eu tenho certeza que você vai dar muito trabalho para os demônios na onde você mora, na tua rua, porque você vai expulsar os demônios. Quando você expulsa da sua casa, dos vizinhos vão junto. Está entendendo? Vamos ficar de pé. Irmãos, a autoridade já foi delegada. Você precisa pedir licença para exercer a autoridade na sua casa, irmãos. Você precisa pedir licença. Os teus filhos precisam ter firmeza em você. Você é pai, você é mãe, você é autoridade. Eles precisam ver em você uma palavra firme de direção. Você, marido, a esposa, tem que ter confiança na sua palavra. Você é autoridade. Precisamos tomar posse daquilo que já foi feito. Se a gente não usar a autoridade que a gente já tem, o diabo vai querer usar. Então você vai chegar na sua casa, você vai olhar para a situação da sua família e você vai pedir para o Senhor: Senhor, o que eu tenho que orar por esse? O que eu tenho que orar por aquele? O que eu tenho que orar por esse daqui? Me mostra as orações que eu preciso orar. Às vezes os filhos não moram juntos, já tem a sua vida.
Nós não vamos deixar as pessoas serem assoladas dentro da nossa casa. Irmão, eu acho lindo a Bíblia. Quando eu via mães, pais, autoridades indo até Jesus para libertar a família. Irmãos, um tem que se levantar, irmãos. Irmãos. Um tem que se levantar. Um precisa se levantar e ir até Jesus. Às vezes não vai todos. Às vezes não vai entender, mas um tem que ir até Jesus e dizer: Senhor, liberta meu filho, liberta minha filha, liberta meu funcionário, liberta meu patrão, liberta meu irmão, liberta minha mãe, liberta meu pai. Senhor, liberta, 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 liberta. Irmão, se você mandar o demônio, uma pessoa sair, irmãos, você está aqui, você expôs o demônio, irmão, de outro país, o demônio tem que sair. Porque o mundo espiritual não tem tempo. O tempo é diferente. Tudo é agora no mundo espiritual. Exerça autoridade, irmãos. Não fique mais debaixo de condenação. Se você pecou, não se arrependa. Se arrependa e volta. E volta a exercer autoridade. Volta, irmãos. Vai lá na sua casa. Vai em cada quarto. Ore na cama das pessoas que dormem com você. Você não sabe o que acontece. Os sonhos, os medos, os pesadelos. Não é porque aparentemente está tudo bem que de fato está bem, irmãos. Pode não estar bem, pode aparentar, mas Deus já te deu autoridade. Deus já te deu autoridade. Exerça ela. Exerça ela. Amém, irmãos? Erga suas mãos. Hoje você recebeu. Você recebeu conhecimento. Conhecimento é poder, irmãos, quando se pratica. Se praticar é poder, irmãos. Vai orar na tua casa hoje, irmãos. Se cobre no sangue de Cristo. Feche as brechas. Perdoe. Reconcilie. E vá para o outro. Esse território é teu, irmãos. O diabo está usando poder sem autoridade. Tire a autoridade que foi dada para o diabo. Tome de volta o que é teu. Tome de volta a tua autoridade. Tome de volta. Tome e exerça. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós ouvimos a tua palavra. Eu creio, Senhor, que muitos aqui, Pai, vão se submeter ao Senhor, vão resistir ao diabo, e o diabo vai sair. Há poder no teu Espírito para tratar todas as áreas aqui expostas. E eu tenho certeza que o Senhor é fiel e faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Senhor, aonde havia um espírito de rebelião, aonde havia um espírito contrário à submissão, à autoridade, a mesma serpente que falou no Éden, que jogou Adão e Eva contra a autoridade de Deus, que esses espíritos sejam todos envergonhados agora. Essa rebelião que vem de geração em geração, essa insubmissão, todo nível de resistência à autoridade agora Satanás pode pegar todo o seu mal, toda feitiçaria, agora, em
irmãos. Mas vai precisar de força para tomar o que é teu. Você vai expulsar, irmãos. Você vai ser, como diz a palavra, o reino é tomado por esforço. E você vai expulsar da sua casa, vai treinar aqui até chegar na sua casa. Você vai expulsar essa frieza espiritual, irmão. Essa sonolência que parece que estão morrendo. Irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para nós. Tem um poder dentro de você, uma dinamite que quer explodir, que quer estilhaçar a terra.
autoridade e poder nessa noite. Pode vir, Andressa. Glória a Deus. Para hoje Jesus domina a Andressa. Shalom. Nossa, já estava difícil falar antes, né, dessa palavra, gente. Eu não sei, eu até esqueci o que eu ensaiei o dia inteiro, mais 50 vezes, mas 50 vezes, eu acho que todas as vezes saiu diferente. Então, e agora, depois dessa palavra, dessa oração, eu nem sei mais, eu me perdi agora, gente. Eu vou tentar voltar lá. Ai, que graça, gente. Eu quero que vocês abram uma Bíblia, 2 Coríntios 9, versículo 7. Fala mais ou menos, né, sobre isso. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E o Espírito Santo, você sente, né, a presença do Espírito Santo aqui dentro da igreja. É uma coisa assim, eu treinei em casa muito para falar sobre isso, para falar que a maioria das pessoas que estão aqui na igreja hoje são as pessoas que começaram lá atrás com a gente, né? Então, acho que todo mundo lembra como que era a igreja, né? O tempo, e como que está agora, né? Então, graças à fidelidade de cada um de nós, com as ofertas, com os dízimos e com as primícias, é isso aqui hoje, ó. Você chega ali na rua, ali na frente, você vê cada detalhe, é tudo tem tanto amor, não tem alegria, tem fidelidade. Então, você olha aqui tudo, olha que coisa mais linda. Não é a igreja mais linda que vocês conhecem? Então, tudo aqui tem amor, tem honra, tem fidelidade de cada um de nós. E peraí. Eu ia contar um testemunho, na verdade, né? Esses dias teve uma reunião dos obreiros aqui da recepção, e eu estava conversando com a Tere sobre o quanto eu tenho o prazer de cozinhar, de fazer, agradar as pessoas, né, com alimento, com pão, com pudim, essas coisas, né? E a Tere falou assim: eu sei exatamente onde a gente pode usar isso, né? E ela falou assim: o que você acha de você participar da cantina, né? Somar aqui junto com o time da igreja para participar, para abençoar a igreja com esse trabalho, né? Ofertando o nosso trabalho, o nosso tempo. Eu aceitei, né? Nem tinha falado com o Fábio ainda, aceitei. E na hora que eu tô indo para casa, eu comentei com o Fábio: ó, a gente faz parte da cantina agora, né? Ele ficou, eu achei que eu ia fazer sozinha, na verdade, né? Eu pensei no meu coração, né? Mas aí ele ficou todo empolgado, já pensando em várias coisas para fazer. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu vi que isso era uma das partes dos meus projetos do final do ano, que a gente preencheu, né, para esse ano. Da gente participar mais, da gente estar mais unido ainda do que a gente já é, né? E daí, a ver a alegria dele só confirmou, né, tudo isso. Na segunda-feira ele foi trabalhar. Quando ele chegou no trabalho, o chefe do setor dele chamou ele para conversar na sala e falou assim para ele: eu estou muito feliz com o teu trabalho, né, com os seus resultados, com a maneira que você trabalha, e eu decidi dar um aumento para você. E eu falei assim: para você ver, a gente só se posicionou, só aceitou participar, ajudar mais ainda. E Deus já foi lá e fez um agrado, eu chamo de agrado, né? E falou assim: vocês estão no caminho certo, é por aí mesmo que você tem que ir, né? E é isso, pessoal. Então podem, não sei se não é primeiro, pode orar, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer, Senhor, de mais um abençoado, maravilhoso Deus. Senhor, a tua presença aqui, Senhor, é tão forte, Deus. Abençoa a vida de cada um, Senhor, de cada membro dessa igreja, de cada um dessa família, Senhor, essa família linda, Deus. Que o Senhor, cada dia ofertar, Senhor, com o coração, Senhor, grato, Deus. Senhor, abençoa também aqueles que não têm hoje, Senhor, que
sei que nas próximas vezes está ofertando ali ofertas, Senhor, dízimos e primícias, Senhor, que ele venha ofertar o seu tempo, Senhor, na casa, Pai. Mas já te agradecendo por tudo, Senhor, que o Senhor já fez e que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Alegria está no coração, quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz também é quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor do seu peito, já conhece a Jesus. A alegria está no coração, quem já conhece a Jesus. Glória a Deus. Muito bem, hein, gente? Quero dizer para você que eu fico observando o povo na igreja. Eu fico vendo talentos, dons. Eu vou dando uma ajudinha para mim aqui manifestar-se. Se você cantar do meu lado, eu já começo a produzir países de louvor. Você bater caneta sincronizada, já vem com louvor. Amém? Glória a Deus, igreja. A Andressa fala muito, ela tem uma voz linda. Queremos ver ela cantando ainda. Amém? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Teremos lanche no final, pão, carne moída e amém, gente? Glória a Deus. Você está feliz, irmãos? A gente deu uma dor de cabeça no diabo hoje, né? E assim vai ser. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e o poder do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar